A fraqueza da esclerose lateral amiotrófica é uma fraqueza progressiva. Aquilo ali vai se intensificando e vai aumentando com o passar do tempo. Por se tratar de uma doença motora, isso significa que a sensibilidade e a cognição não estão afetadas? Eu acho que às vezes as pessoas entram naquela ideia assim de uma pessoa cadeirante, com muita dificuldade, mas com a consciência totalmente preservada. O Stephen Hawking é um caso à parte, assim, é um caso interessante. Porque as pessoas reais têm mais de uma doença. Tem uma questão, e que é tão ou mais importante do que esse tratamento medicamentoso, que é o cuidado multidisciplinar. O que é exatamente a doença? O próprio paciente que tem maior risco, ou seja, os fatores de risco são... Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio aqui do Papo Sem Neura e hoje a gente vai trazer um assunto que vem crescendo, principalmente a conscientização sobre ele, com várias campanhas para trazer fundos para essa doença e que tem várias pessoas famosas que abrem principalmente sua vida mostrando como é o dia a dia sobre isso. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre esclerose lateral amiotrófica e eu quero que vocês conheçam um colega meu que eu tenho muito carinho, que é, por favor, se apresente. O meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou neurologista. Eu trabalho com a parte de doenças neuromusculares, então doenças que afetam os nervos, o neurônio motor, os músculos e a conexão entre os nervos e os músculos. Eu já conheço a Manu há muitos anos e a Carol também, né? Somos todos filhos da PUC. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês, é um prazer. Vocês convidaram pessoas muito importantes já para participar aqui do podcast, então eu fiquei bem lisonjeado de estar aqui com vocês. Obrigado. Bem-vindo, Lucas. Eu quero só fazer um adendo, porque isso é muito legal, né? Eu gosto muito do podcast por causa disso. A gente trouxe pessoas muito importantes para nós e o Lucas... Bom, eu conheço ele desde a época de acadêmico. A gente se conheceu nessa época, a gente fazia trabalho principalmente de pesquisa nessa época. Vivi a residência inteira com ele ali do meu lado, praticamente. Então, é muito legal hoje estar podendo convidar ele para estar aqui com a gente. Então tá, Lucas, vamos começar do início. Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber o que é a esclerose lateral amiotrófica. E eu acho que às vezes as pessoas entram naquela ideia, assim, de uma pessoa cadeirante, com muita dificuldade, mas com a consciência totalmente preservada. Então, acho que a gente tem que também um pouco desmistificar isso e eu queria que tu trouxesse o que é exatamente a doença. A esclerose lateral amiotrófica, né, embora ela tenha esse nome um pouquinho complicado a gente falar, né, a gente abrevia para ela, né, fica mais fácil de falar. O nome dela já diz mais ou menos o que acontece com o paciente. Então, ela é uma doença degenerativa, né, infelizmente, em que a gente tem ali sendo degenerado, então, os neurônios responsáveis pelo controle dos músculos, principalmente. Esses neurônios, eles começam lá no nosso cérebro, então na região cortical, né, e esse vai ser o nosso primeiro neurônio motor. E ele é um neurônio bem longo, que vai até a medula espinhal e vai se comunicar com o segundo neurônio motor, tá? Na esclerose lateral amiotrófica, então, a gente tem um processo degenerativo em que esses neurônios eles vão, ao longo do tempo, morrendo e vão se degenerando. E isso o paciente vai perceber como fraqueza, certo? Então, é uma doença que vai causar principalmente fraqueza nos pacientes. E, Lucas, então, por se tratar de uma doença motora, isso significa que a sensibilidade e a cognição não estão afetadas? Assim, de forma geral, a sensibilidade é menos comum de estar afetada. Existem até algumas formas, alguns exemplos de pacientes que podem ter a sensibilidade alterada, mas geralmente não é o que chama atenção, Carol. Raramente a gente encontra essas alterações, principalmente nos exames complementares, quando são feitos, mas não é algo que o paciente traz tanto, tá? Então, geralmente, o que o paciente mais se queixa é a fraqueza progressiva. Então, o diagnóstico geralmente vem depois dessas alterações de força. Exatamente, esse é o ponto-chave, assim. E também é interessante a gente destacar, assim, como que isso acontece, né? Geralmente essa é uma fraqueza progressiva, então, ao contrário de outras doenças neurológicas, como, por exemplo, AVC, que o paciente tem uma fraqueza que acontece de forma súbita, né? A fraqueza da esclerose lateral amiotrófica é uma fraqueza progressiva. Inicialmente, o paciente pode até nem dar tanta bola,
que aquilo ali vai se intensificando e vai aumentando com o passar do tempo. E tem alguma região, assim, mais específica onde a doença começa? Por exemplo, uma fraqueza do braço, uma fraqueza da perna? Ou isso varia muito de pessoa para pessoa? Essa também é uma ótima pergunta, né? E aí, ao longo da nossa discussão, assim, eu espero que isso fique mais claro, mas a esclerose lateral amiotrófica é uma doença muito heterogênea. Então, existem pacientes, por exemplo, que eles vão começar com dificuldade para falar e para engolir, assim como existem pacientes que vão começar com fraqueza no ombro, outros na mão, alguns nas pernas, né, no pé, por exemplo. E cada forma de apresentação tem a sua dificuldade diagnóstica, os seus diagnósticos diferenciais, e é por isso que acaba sendo uma doença que tem um atraso diagnóstico muito grande. Porque como ela tem uma manifestação que, embora seja fraqueza, né, ela pode afetar músculos diferentes, né, em locais completamente diferentes, e que muitas vezes os exames não ajudam muito, ou a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, e aí demora para fazer um diagnóstico. A fraqueza é algo muito inespecífico, né? Várias doenças podem dar fraqueza. E essa fraqueza ela é sempre progressiva? Ou tu pode, assim, por exemplo, ter uma fraqueza, melhorar, aí depois aquela fraqueza volta? Ou é sempre progressiva por conta ali das lesões do neurônio motor? Geralmente é uma fraqueza progressiva. Assim, não é comum a doença parar assim de evoluir. É uma doença que invariavelmente ela vai piorando com o passar do tempo. Infelizmente é o que acontece, né? Eu falo às vezes pros residentes, né? Porque a gente tem uma ideia no livro, a gente vê a doença em si, e a doença tá lá descrita, o paciente só tem aquela doença, né? Ele tem só ela. Mas a gente tem que pensar que os pacientes, às vezes, eles podem ter outros problemas de saúde. Então, às vezes, a gente vai ter paciente com ela com sintoma sensitivo, mas o sintoma sensitivo não tem absolutamente nada a ver com ela. Doença. Então, por exemplo, assim, o paciente com ela, às vezes, tem diabetes. Aí vai lá, tem uma alteração, por exemplo, do nervo com queimação, formigamento por causa da diabetes. Tem uma neuropatia periférica associada. Exatamente. Ou, às vezes, o paciente com ela é professor, sempre foi professor, aí tem um túnel do carpo. Então, às vezes, o que acontece? Se misturam as coisas e a gente acha que é tudo uma única doença, sendo que, na realidade, não. Assim como, às vezes, tem pacientes que, a gente olha, tem uma lesão no ombro. Muito comum isso. Tem uma lesão no ombro, tem bursite, tem uma ruptura do não sei o quê, uma outra coisa, tararara. Deve ser do nervo periférico que está começando a atrofiar e fazer fasciculação. Não, mas só um pouquinho, tem do outro lado também. Então, esse é o grande problema. As doenças, elas, nas pessoas reais, elas não são que nem no livro, porque as pessoas reais têm mais de uma doença. E acho que tem outra coisa também, porque um paciente que tem, por exemplo, uma alteração no braço, uma fraqueza, alguma coisa, ele não pensa direto em neurologista, né? Muitas vezes ele vai no ortopedista, sei lá, vai num reumato. Muitas vezes a pessoa não liga que aquele sintoma pode ser neurológico, e isso atrasa mais ainda o diagnóstico da doença. Exato. Então, assim, essas colocações de vocês são super pertinentes, né? Então, a questão do paciente, né? O próprio paciente que tem maior risco, ou seja, os fatores de risco são que a gente tem mais claros na literatura. O primeiro deles é a idade, né? E o segundo é o sexo masculino. Então, esses são dois fatores de risco claros, assim, que a gente tem. Então, quando a gente está falando de pessoas mais idosas, né, muito possivelmente, por exemplo, já pode ter algum desgaste de coluna, né, alguma, como é que eu posso dizer, alguma lesão degenerativa cervical. Que é super comum, Que né? é super comum na Muito população. Comum. Então, aí que a gente começa a ter, às vezes, o atraso diagnóstico. Porque o paciente pode procurar um especialista, né, um ortopedista, às vezes um cirurgião de coluna, porque está perdendo força no pé, mas ele tem alteração degenerativa na coluna. Então, será que não é disso? Bom, então vamos vendo. E são situações que a gente vê no dia a dia, são extremamente complexas, né? Mas isso, claro, leva a um atraso diagnóstico. E tem outra questão também, é que quando chega no neurologista, aquele neurônio motor, assim, para tu ter o sintoma, tu já tem que ter uma lesão um pouquinho mais avançada, né? Mais de 50%, se não me engano, ali. Então, nunca é tão inicial assim.
quando tu chega no teu diagnóstico. Tu já chega, já tem um certo comprometimento, né? E a gente estava falando, né, sobre o fator de risco, sobre a questão de idade, mas tem outros fatores de risco que, tu falou também do sexo masculino, mas tem um dos fatores de risco que sempre me chama a atenção, que é a questão do exercício físico, né, da questão do... E lá vamos nós. Lá vamos nós, é o único momento que a gente vai dizer, olha que estranho, o exercício físico de alto rendimento. Então, eles teve alguns estudos de correlação aí com atletas e pessoas que fizeram... enfim, atividade militar, entraram no exército, enfim, marinha, e que tiveram relação, né? Conta um pouquinho mais sobre isso, Lucas. Eu acho que isso talvez tenha começado com a questão do jogador de beisebol famoso, o Lou Gehrig, né? O jogador americano, que dependendo... Nos Estados Unidos ainda se fala muito esse termo, doença de Lou Gehrig, mas... ao longo do tempo, assim, a gente acreditava que tinha... que exista talvez essa relação, né, do exercício de alto rendimento com o desenvolvimento da doença, né, mas embora exista essa correlação, a gente não tem tanta certeza, assim, se ela é uma correlação forte, se ela realmente é um fator de risco tão determinante como aqueles outros que a gente conversou. Sim, ele é ainda um fator de risco em estudo, né? Exato. Porque é uma correlação, isso às vezes as pessoas ficam na dúvida durante os estudos, né? Quem é leigo, geralmente na parte acadêmica, às vezes faz essa confusão. Correlação não quer dizer causa e consequência, né? A gente quer dizer que estão associados em algum sentido. Então, às vezes a gente pode ter um fator confundidor ali no meio, né? E claro, agora até... Tu falou do jogador, e aí eu me lembrei que outro jogador de beisebol também foi o grande líder da campanha do Ice Bucket Challenge, né? Então, foi um jogador de beisebol também. Eu sabia. Então, tu vê, é só porque eu me lembrei disso agora. Bom, enfim, voltando. Corta. Tem outros fatores de risco que a gente sabe, né? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Assim, esses que a gente tem, assim, mais bem documentados e que a gente pode dizer com propriedade, realmente, sexo masculino, idade mais avançada e tabagismo. Tabagismo também é reconhecido como um fator de risco importante para a doença. Desses é o único que é modificável, né? Então, os outros dois a gente não tem como escapar deles. E como que esse diagnóstico é feito? Então, assim, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Ou seja, não tem um grande exame que a gente vai fazer e vai dizer, olha, é ela mesmo. A gente não tem hoje um exame definidor também. Algum exame que a gente vai fazer no laboratório vai vir escrito que o paciente tem a doença. E isso também é o que às vezes gera muita dificuldade para o diagnóstico, né? Então, sendo um diagnóstico clínico, muitas vezes a gente não vai conseguir diagnosticar esse paciente numa visita única, né? Então... Às vezes a gente precisa acompanhar o paciente ao longo do tempo para ver como que ele vai estar evoluindo, né? Porque tem essa questão que é uma doença progressiva. Então, pode ser necessário acompanhar o paciente e ver como é que as coisas vão evoluir. E tem algum achado, por exemplo, de ressonância magnética? Ou a gente faz esse tipo de imagem mesmo para descartar outras coisas? Quando a gente está dando um diagnóstico dessa magnitude para o paciente, né? Então, a gente está dando uma doença... dizendo que o paciente tem uma doença muito grave, degenerativa, né, progressiva, a gente sempre tenta se cercar, e isso é até uma questão de critério diagnóstico, a gente tenta se cercar com o máximo de certeza possível e excluir outras coisas, né? Então, a gente acaba necessitando fazer exames de imagem, muitas vezes, para descartar que o paciente possa ter alguma outra coisa que esteja causando essa fraqueza dele. Existem achados, sim, na ressonância, que ajudam também a sugerir a doença, né? Um dos principais é a gente enxergar ali no exame que os neurônios do córtex motor estão degenerando. Então, isso é um achado que, eventualmente, também corrobora a nossa hipótese. Mas, assim, não é um achado que dá diagnóstico também por si só, mas num paciente que tem uma história clínica típica, que evolui de uma forma compatível, que tem exames que excluem outras causas e tem esse achado... Fecha o quebra-cabeça. Aí a gente vai juntando as pecinhas. Vai juntando as pecinhas e vai... Sabe que uma curiosidade, só porque as coisas estão vindo na minha cabeça, não sei porque é da associação livre. Não é porque eu já vi umas 2 ressonâncias nos últimos 3 meses com alteração sugerindo
esclerose lateral amiotrófica. Com hiperintensidade no córtex lá motor e trato córtico espinhal. E eu pensei assim, que estranho, né? Será que é a ressonância, será que é a 3 Tesla que tá talvez Melhorando. com uma sensibilidade muito alta e o paciente ainda não desenvolveu sintomas? Porque são pacientes ambos sem nenhum sintoma para pensar nisso. Então, eu não sei se de fato... E realmente, com progressão, assim, de uma imagem para outra, piorou. Olha só. E achei estranho, assim, porque é uma coisa que às vezes daí, de novo, pega o laudo, o paciente pega o laudo, Sim, enlouquece, né? leu aquilo ali, suspeita de esclerose lateral amiotrófica. Não tem sintoma nenhum. O que eu faço com aquilo? O que eu falo pra pessoa, né? Então, de novo, numa doença neurodegenerativa, com uma mortalidade, um prognóstico ruim, uma mortalidade em poucos anos, tu falar assim abertamente, olha, é certo que com um exame de imagem, sem ter sintomas, é uma coisa estranha, né? É complicado. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim, né? Pra fazer um tipo de laudo, assim, né? Num paciente sem clínica ou que não tá investigando isso. Para não gerar esse tipo de ansiedade no paciente, né? Ao mesmo tempo, é um paciente que merece um acompanhamento, a gente tem que ficar de olho e ver como é que vai evoluir. No passado, a gente acreditava que essa doença ela era uma doença que começava principalmente no sistema nervoso periférico, né? Então, ali do segundo neurônio motor, da medula em diante, né? Hoje em dia, a gente já tem um pouco mais de evidência, talvez, né? De que essa possivelmente seja uma doença do sistema nervoso central e das conexões ali do córtex motor e outras áreas. Então, isso justificaria, de certa forma, porque alguns pacientes podem ter um comprometimento cognitivo, que a Carol tinha perguntado antes, eu acho que não tinha respondido. E até também aquele contínuo que a gente vê, às vezes, de esclerose lateral amiotrófica com demência frontotemporal. Né? Então, a teoria que se tem mais aceita hoje é que possivelmente seja uma doença do sistema nervoso central. E aí tem alguns estudos, assim, que são bem elegantes, assim, bem interessantes também de ler, que se pegam pacientes que a gente tem, por exemplo, assim, que tem uma forma genética da doença e se acompanha os filhos que são portadores da doença, né? Portadores da mutação, perdão. Que a gente não sabe se vão ter a doença ou não, mas que eles possuem uma mutação que predispõe eles a ter a doença. E aí, com o passar do tempo, né, vão sendo feitas avaliações seriadas e vai se fazendo, por exemplo, análise de neurofilamento, né, que seria um marcador de degeneração dos neurônios, mas também vai se fazendo potencial evocado motor por estimulação magnética, né? E aí o que o pessoal conseguiu detectar, assim, é que antes do paciente apresentar os sintomas, ele começa a ter uma redução da velocidade de condução no cérebro. Então, o impulso demora mais para chegar na periferia. Que legal. Então, isso seria como um marcador, assim, e corroboraria também essa questão de ser uma doença do sistema nervoso central. Lucas, e tu falou que tem uma parte, né, parte das pessoas que tem essa doença que tem um componente genético. É uma parte, não são todos. Não, é a minoria dos pacientes. Então, a gente está falando de uma doença que em 90% a 95% das vezes ela é esporádica. Ela acontece porque acontece, a gente não sabe exatamente a causa. Mas entre 5% a 10% dos pacientes podem ter, então, uma mutação, né? Pode ter uma causa genética para essa doença. E aí, também, assim, é uma discussão bastante interessante, né? Porque a gente tem, numa dessas formas, um tratamento um pouquinho diferente. Infelizmente, é uma forma bem rara, principalmente aqui no Brasil. Mas isso acaba sendo relevante para fins de discussão terapêutica. Por quê? São casos piores, melhores? Não, é porque agora, com a questão da terapia gênica, tu pode avaliar esses pacientes que têm alteração genética e talvez tu fazer uma terapia alvo. Alvo. E isso é muito
Isso é muito louco, né? Isso E é muito só legal, para na esses realidade. pacientes. É Isso. só para Sim. uma mutação específica, né? Eu vi Hiper, que tá hiper em- específico. É bem específico. É bem específico. A imensa maioria dos pacientes não tem essa mutação, principalmente aqui no Brasil. Mas é uma coisa que existe, né? Sim, sim, Então, pelo tem que- menos nos dá uma certa esperança, assim, de que em algum momento talvez a gente tenha um tratamento Mais específico. mais específico para outros pacientes também. É, porque na verdade não existe um tratamento específico, né? A gente tem aqui no Brasil, do ponto de vista... Aqui no Brasil e no mundo, né? De forma geral, a gente tem 2 tratamentos aprovados, né? E que a gente pode utilizar para todos os pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica, né? Então, isso eu falo de tratamento medicamentoso, que é uma parte bem pequena, né? Dentro de todo o cuidado que os pacientes precisam ter, o tratamento medicamentoso é uma coisa bem pontual. A gente tem o Riluzol, que é a medicação mais difundida, assim, que ela já tem muito tempo no mercado. E uma segunda medicação, que ela é um pouco mais recente, que chama Idaravone. Quando eu me refiro que não tinha medicação específica, na verdade, eu me expressei mal. Quis dizer que não existe uma terapia modificadora de doença. Verdade. É isso, né? Então esse é um dos pontos chaves, assim, também da questão medicamentosa, né? Quando a gente está falando para os pacientes, isso é uma coisa que a gente tenta, pelo menos eu tento sempre transmitir, assim, é que, embora existam medicações, essas medicações, elas não curam a doença, tá? E O que elas fazem? por mais duro, assim, que isso possa parecer, o paciente tem que saber dessas informações, né? Então, assim, elas são medicações que elas prolongam o tempo de vida do paciente, né? Retardam sintomas. Chega a ser isso? Eu não acho que eu não diria assim exatamente dessa forma. Assim, eu acho que eu colocaria que elas diminuem a velocidade com que a doença Progride. evolui, sabe? Essas 2 medicações que a gente tem, tem algumas questões assim que são bem interessantes e que seriam importantes de serem faladas, assim. Quando a gente está falando de esclerose lateral amiotrófica, as pessoas procuram na internet e elas vão lá e a primeira coisa que elas leem é que a sobrevida é 2 anos, né? Geralmente, assim, as pessoas ficam espantadas e já perguntam, doutor, eu vou morrer em 2 anos, né? Então, ela é uma doença que, assim como os sintomas dela são bem heterogêneos, né? Cada paciente pode começar com um sintoma em algum lugar diferente, o padrão de evolução de cada paciente é diferente também. Então, a gente nunca pode dizer assim, o fulano evoluiu dessa forma, então todos os outros pacientes vão evoluir da mesma forma, porque isso não é verdade, né? Ela é uma doença que ela tem um espectro muito grande. Então, dependendo, o próprio paciente evolui de uma forma diferente, dependendo das suas manifestações, das alterações que a gente vê no exame físico, do lugar onde começou a doença. Então, tudo isso impacta, né? Então, dito isso, a questão do tratamento também é diferente. Então, por exemplo, eu não posso chegar para um paciente e dizer assim, não, esse remédio vai prolongar a sua vida em 2 meses. Eu não tenho como saber isso, né? É muito individual de É cada muito um. individual. Pode ser que um paciente esteja evoluindo com uma forma muito agressiva da doença e que o remédio não vai fazer 5 dias de diferença na vida dele. A gente não tem como saber. Sim. Assim como pode ser que o remédio ajude um paciente a viver mais 2 ou 3 anos, se ele tiver uma forma que seja uma evolução muito lenta. Mas a gente não tem certeza de como as coisas vão ir. Então, por isso que acompanhar esses pacientes ao longo do tempo e ver como que eles vão ir evoluindo acaba sendo a forma como a gente consegue se preparar assim, e ver o padrão, né, de cada um. Tem uma questão que não é neurológica, de fato, ela não é tratamento medicamentoso, não é a gente que faz a intervenção, e que é tão ou mais importante do que esse tratamento medicamentoso, na minha opinião, é até mais importante, que é o cuidado multidisciplinar, né? Então, assim, a parte medicamentosa, assim, é a parte mais simples que a gente pode fornecer para o paciente, sabe? E tem todo esse outro suporte que, às vezes, é muito difícil da gente acessar, principalmente quando a gente está trabalhando em um cenário com recursos mais limitados, né? Mas que ele existe. Então, a gente está falando, assim, profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Aí também entram até profissionais de outras áreas, por exemplo, advogados, né?
Da parte médica, a gente tem, às vezes, pessoal da medicina da dor, né? O Educador pessoal, físico, quando o paciente ainda tem sim. condições. o pessoal dos cuidados paliativos também são fundamentais. Então, tudo isso, né, eu diria que ajuda, assim, faz total diferença no cuidado desses pacientes, e às vezes é o que realmente faz a diferença. O que prolonga a sobrevida. É. A gente até tava conversando antes assim, de começar a gravar, que eu perguntei pro Lucas, tá, mas por que o Stephen Hawking viveu tanto, né? Porque quantos anos ele ficou com a doença? Se eu não me engano, ele ficou pelo menos uns 50 ou 55 sim. anos. Meu Deus. É muito tempo. É muito tempo, né? Ele começou bem jovem, assim, cerca de 20 e poucos anos, e foi... Basicamente Foi morreu de vivendo. velho. Como a gente fala. Né? O Stephen Hawking é um caso à parte, assim, é um caso interessante. Infelizmente, a gente não tem muitos dados, assim, científicos, né? A gente não tem relatos, assim, ou publicações que falem sobre a doença dele. Pois é, né? Ele não teve estudo com ele, assim, especificamente, né? Publicado. Que eu saiba, não, Mas com certeza, quando a gente fala de esclerose lateral amiotrófica, é uma primeira pessoa Sim, que vem ele na assim, cabeça na hora, né? E a gente consegue ver, assim, toda essa questão do cuidado multidisciplinar, né? Que embora a questão motora, né, fosse nula, né? Ele era um gênio, né? E conseguia se comunicar através de dispositivos, né? Não, isso é outra coisa que eu ia perguntar, porque o movimento ocular geralmente se mantém preservado na doença ou com uma limitação muito pequena, né? Por que isso? Porque justo essa musculatura ela fica à parte. A questão do controle da motricidade ocular, ela tem origem num local um pouquinho diferente do córtex motor ali, sai mais da parte do campo ocular frontal. Então, possivelmente esteja menos envolvida ou seja envolvida de forma mais tardia na doença. Então, seria essa uma das explicações, né, possíveis. E muitas vezes é o que os pacientes utilizam, né? Através de dispositivos, tablets, programas, enfim, tu vai saber explicar melhor que eu para conseguir manter essa comunicação um pouco mais funcional. E isso é legal, né? Porque às vezes a gente não vê com tanta frequência, né? Porque nem todo mundo tem condições Exatamente. de chegar a esse momento, né? De uma linguagem assistida, assim, né? Mas é legal até da gente saber aonde tem e aonde buscar, porque eu acho que é difícil a gente ter até a noção de onde procurar quem que vai nos ajudar nesse sentido, né? Porque claro, tem a linguagem assistida, mas tem também a cadeira, que às vezes eles, enquanto tem alguma motricidade, por exemplo, se tem dificuldade em pernas, às vezes tem motricidade em mão, consegue controlar. Então, isso é legal. Onde que a gente pode procurar esse tipo de assistência, né? A gente tem algumas sociedades, né? Por exemplo, a Sociedade Brasileira da Esclerose Lateral Amiotrófica, né? A BRELA, que tem bastante informação lá sobre isso, né? Sobre, assim, orientações gerais, né, de cada tópico, assim, especificamente, mas esses cuidados, assim, eles são cuidados bem complexos, tá? Então, geralmente, cada profissional da sua área tem alguma recomendação ou tem alguma sugestão, né? Embora pareça simples, assim, o paciente precisa de uma cadeira de rodas, não é tão simples na prática, porque a cadeira tem que ter uma série de ajustes, né? Tem que ter uma série de especificações. Aí, dependendo do estágio onde o paciente se encontra, né? Talvez ele consiga usar uma cadeira X, mas com o passar do tempo ele vai precisar de uma cadeira motorizada. E aí ele precisa de ajustes no estofado da cadeira pela posição. Então, são ajustes mínimos, né? Mas são muito específicos para cada paciente que fazem toda a diferença. Então, nesses casos, assim, a gente precisa ter auxílio de alguém, né, de algum especialista. Então, terapeuta ocupacional, físio, fono para a questão da linguagem. E como é difícil, assim, ter essa equipe multidisciplinar. Gente, como é difícil. É difícil, e não é só a nível de sistema público, né? A nível de convênio, assim, basicamente, sendo bem, assim, realista, quem não tem dinheiro para pagar não consegue. Porque é impossível tu ter o tratamento adequado. É um dos nossos grandes problemas, assim, na questão assistencial, né? Porque, do ponto de vista... Claro,
assim, não querendo menosprezar a nossa função, mas a gente chega até certo ponto com o paciente, né? Até certo lugar onde a gente consegue ajudá-lo. E claro que a questão do diagnóstico é super importante, né? Porque a gente não quer dar um diagnóstico errado para um paciente assim. Ao mesmo tempo, a gente não quer que ele faça intervenções desnecessárias ou daqui a pouco esteja com outro diagnóstico e perdendo tempo, né? De fazer o que pode para se precaver. Mas a partir de certo ponto, as intervenções que a gente no consultório consegue fornecer para o paciente não são mais assim modificadoras, né, da qualidade de vida que ele tem. Então aí que a gente precisa do auxílio dos outros profissionais e que fazem toda a diferença. Lucas, e assim, no teu dia a dia, conta um pouquinho pra gente, como que os pacientes recebem de uma forma geral? Porque aquilo que a gente estava conversando tem muita informação na internet, né? A gente abre ali o Google e, enfim, ah, isso ajuda, isso piora, porque como que a doença é estampada como algo gravíssimo, tu vai ter uma sobrevida, vai morrer em 2 anos, né? É isso aqui. Então, como que os pacientes, de uma forma geral, assim, que tu nota, recebem, como que se organizam, como que lidam com a doença? É sempre um momento muito complexo, né? Se dá um diagnóstico para um paciente que ele tem uma doença dessas, é uma conversa muito difícil, né? Tanto pro profissional como para o paciente. Eventualmente, a gente tem pacientes que não estão preparados para ouvir ou que não querem ouvir esse tipo de notícia, né? Então, a gente tem que ir devagar, tem que entender o melhor momento para falar sobre isso. Mas a gente também tem alguns pacientes que chegam que eles já sabem, né? Então, eles estão só esperando que alguém diga isso para eles e que explique, né? Que ajude, que acompanhe eles, né? Que esteja junto ali, né? Naquele momento difícil para eles. Então, tem algumas pessoas que pedem 2, 3, 4 opiniões diferentes, né? Que tudo faz parte quando a gente tem uma doença dessa gravidade. Falar sobre fim de vida é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa que a gente não aprende, é uma coisa que a gente não aborda, é uma coisa que até nós, para conversarmos com os pacientes, a gente tem dificuldade, obviamente, né? E o quanto é importante numa doença neurodegenerativa deste tipo a gente ter conversas sobre diretivas de final de vida, né? Porque hoje, por exemplo, Manuela, eu penso assim, se eu chegar a ter um tipo de doença, vamos dizer assim, um AVC grave, enfim, com chance de sequelas maiores, o que eu gostaria que fizessem comigo? Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de pensamento como pessoa, assim como a gente tem que ter esse cuidado com os familiares da gente. O que ele gostaria que fosse feito com ele numa situação X, né? Então, acho que essa conversa de diretiva de final de vida, o que você quer que façam contigo em um momento de final de vida, é uma coisa que a gente tem que aprender, é uma coisa que a gente tem que abordar, e eu acho que esse é o tipo de paciente que às vezes a gente enfrenta essa situação e que às vezes eles nos ensinam mais do que a gente ajuda eles, sabe? E são pacientes que, com o avançar da doença, eles vão ter uma limitação na comunicação. Então, não é uma conversa que tu pode deixar, quando chegar na hora a gente resolve. Né? Em algum momento essa conversa tem que acontecer, e acho que é um direito do paciente, né? Decidir o que ele quer, assim. E no Brasil a gente não tem muito costume de ter as diretrizes antecipadas, né? Bom, tu sabe, mano, na Europa, imagino que na Coreia fosse assim Sim, também. São sim, pessoas sim, um pouco mais objetivas até, assim. bem documentado, Todo né? mundo tinha ali, era uma conversa muito natural. Sim. Né? A gente perguntava para todos os pacientes, às vezes eles iam para uma cirurgia eletiva, assim, uma coisa super tranquila, nada a ver. Eles perguntavam, em casa, você quer ser reanimado? Sabe? Era assim, era uma pergunta. Tipo, como se fosse uma coisa. Era uma pergunta natural da anamnese. Você tem hipertensão? Era assim, um check ali. E era uma pergunta assim, se tu não fizesse essa pergunta, o pessoal da enfermagem te ligava, não fez pergunta sobre reanimação. Isso, talvez, até abrindo uma coisa que para mim foi muito... Porque o primeiro paciente que eu perdi como médico foi um paciente com ela. E isso foi uma coisa para mim que foi muito difícil. Porque teve todo um enredo de ele
já ter definido que não queria ser entubado, chegar na emergência, ter sido entubado, porque ninguém sabia que ele não queria ser entubado, ele ter saído, ter retirado o tubo, né, em um momento de melhora, por um acaso, assim, foi, ele arrancou, e aí ele começou a piorar do ponto de vista respiratório, a família queria entubar de novo, e ele chegou e falou com muita dificuldade que ele não queria ser entubado. Então, aquilo pra mim foi um choque, assim, imagina, eu recém-formada, médica, tipo, me deparando com uma cena daquelas e pensando, meu Deus, ele tem ele já sabe o que ele quer e ele tá ali preparado para aquilo, sabe? Ele já tem toda uma ideia daquilo. Então é muito difícil, assim, eu acho que a gente, de novo, eu já falei sobre isso, mas eu acho que a gente perde muito em falar sobre questões de final de vida na medicina, perde muito em falar sobre isso com todos os pacientes. É uma pena. O que as pessoas acham sobre ela que tu sempre tem que dizer, não é bem assim, tu sempre tem que desmistificar no consultório? Essa é uma pergunta, assim, que a gente sempre responde pro paciente, né? É a questão dos 2 anos, né? Que tem esse número mágico, assim. Então, eu acho que esse é o principal mito, assim, que a gente fala, que a gente explica, né? Não são todos os pacientes que evoluem dessa forma, né? Existem pacientes que evoluem de forma muito agressiva, mas também existem outros extremos de pessoas que vivem muitos anos e muitos anos mesmo, né? O diagnóstico diferencial, com o que ela é geralmente mais confundido? De forma mais comum, né, as doenças de coluna. Então, assim, às vezes a pessoa tem alguma fraqueza num local específico, com dor associada, né? Então, geralmente, quando a gente está falando de esclerose lateral amiotrófica, essa fraqueza, ela é indolor, ela não costuma ter dor. E, ao contrário, né, quando a gente tem uma doença degenerativa da coluna, alguma questão óssea, ligamentar, a gente costuma ter dor. Né? Então, esse seria o principal diagnóstico diferencial, seria o mais simples, né? E aí, a partir disso, bom, aí a gente entra num mundo de outras coisas que também podem ser esclerose lateral amiotrófica, mas que são doenças muito raras. Então, a gente começa a falar, por exemplo, de neuropatias imunomediadas, dependendo da situação, que podem ter um acometimento exclusivamente motor, né? Como neuropatia motora multifocal, seria um diagnóstico diferencial. Mas é uma doença muito rara, então a esclerose lateral amiotrófica, infelizmente, é mais comum que essa doença. E ela aí, não entra, né? Ela não entra como doença rara. acaba sendo uma doença rara. Porque é menos de 1%, né? É uma doença rara, por definição aqui do nosso Ministério da Saúde, se eu não me engano. Eu acho que entra como doença rara. Mas dentre as doenças raras, ela é uma doença que a gente costuma ver com frequência, assim. Então, assim, doenças que afetam os nervos, que afetam os músculos, alguns tipos de miopatias, então doenças que afetam os músculos também podem causar fraqueza, né? Sem dor, igual tem na esclerose lateral amiotrófica. Podem mimetizar, de certa forma, a doença, mas também, assim, com um olhar mais atento, com exames adequados, geralmente a gente consegue diferenciar. Sabe uma coisa que a gente não falou da doença? A necessidade de suporte ventilatório por conta da dificuldade de ventilação do paciente. Porque, enfim, a gente ventila porque a gente tem um músculo, né? Tu pode explicar um pouquinho melhor para nós, Lucas? Então, assim, os músculos que a gente tem no corpo, né, que fazem a gente mexer os braços, as pernas, são os mesmos músculos que a gente usa para ventilação. Assim como são os mesmos músculos que a gente usa para mastigar e engolir. Então, esses músculos, eles também são afetados invariavelmente, né, ao longo da doença. Os pacientes, de forma geral, eles vão ir evoluindo, né, dependendo de qual forma, né, de qual segmento que iniciou a doença, e possivelmente eles vão vir a precisar de dispositivos, né. Quando a gente fala de dispositivos, a gente tem 2 principais. Um deles é a traqueostomia, né, que seria para suporte ventilatório. Antes da traqueostomia, a gente tem algumas formas de ajudar na ventilação, como ventilação não invasiva, então a gente está falando de CPAP e BIPAP, que aí a gente só realmente acopla uma máscara, né, e a pessoa tem auxílio para ventilar. Isso são coisas que a gente vai fazendo de segmento na consulta com o paciente, avaliando os sintomas, né?
principalmente, assim, sintomas de hipoventilação, que a gente fala de dificuldade para respirar à noite. Então, o paciente que acorda com dor de cabeça, que tem muita sonolência durante o dia, já são sinais indiretos de que ele... Já são sintomas, na verdade, de que ele está tendo dificuldade para ventilar à noite. E a gente pode fazer avaliações objetivas, então a gente fazer uma espirometria ou, eventualmente, até uma polissonografia, quando a gente quer fazer um estudo mais detalhado do período noturno. E aí, dependendo, né, a gente pode evoluir, então, para a necessidade de colocar um dispositivo definitivo como uma traqueostomia. E o outro dispositivo, que é muito comum na prática, é a gastrostomia. Né? Então, a gente falou da questão... Verdade, ventilatória, da questão não falou ventilatória e também tem a questão da deglutição, né? Então, a dificuldade para engolir. A gastrostomia também, ela é um dispositivo que se faz, assim, hoje em dia a gente consegue fazer por endoscopia mesmo, não precisa fazer uma cirurgia grande para colocar, né? Mas vai ajudar o paciente a se manter nutrido, hidratado, né? Então, para pacientes que têm essa demanda. Só para explicar para o pessoal que está nos escutando, então, a gastrostomia é quando faz, de uma forma bem simples, um furinho ali para comida direto para o estômago, né? Exatamente. Sem passar pela boca. Sem precisar passar pela boca e pelo esôfago, né? É uma via de alimentação que não depende, então, dos músculos, né? A gente consegue colocar alimento direto pela gastrostomia. Agora, lembrando de um dos mitos, né? Um dos mitos, assim, isso vale para todos os pacientes com doença neuromuscular, que eles sempre ficam com receio, né? Quando a gente conversa sobre gastrostomia, é que eles não vão poder comer mais, né? Então, assim, não, doutor, mas por que o senhor quer que eu coloque essa gastrostomia se eu ainda consigo comer? Né? Daí eu não vou mais poder comer? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Isso é bem importante. Se o paciente ainda consegue engolir e é seguro para ele engolir, né? Se ele não tem um risco de engolir a comida e ir para o pulmão, por exemplo, fazer uma pneumonia aspirativa, ele pode comer, não tem problema, mesmo havendo a gastrostomia, né? Só que o que acontece? A gente evita, muitas vezes, deixar para fazer esses procedimentos quando o paciente já está muito doente. E muito desnutrido também, muito desnutrido, exatamente. Porque aí a gente vai ter outros riscos, né? O paciente precisa ser anestesiado, precisa fazer um procedimento de endoscopia, ou precisa fazer uma pequena cirurgia para botar uma traqueostomia. Então, se o paciente já estiver muito doente, esses procedimentos todos têm riscos, e aí a gente está aumentando o risco de forma desnecessária, digamos assim, né? Se nós poderíamos ter feito com o paciente melhor, por que a gente vai esperar ele estar ruim para fazer? Então, isso é um ponto importante, assim, quando a gente aborda esse tipo de cuidado, né? E essa questão ventilatória, eu acho que acaba sendo mais impactante na vida do doente do que necessariamente a mobilidade, né? Porque muitas vezes, aí sim que ele não consegue ter mobilidade. Sim, porque daí fica o tempo inteiro, às vezes, conectado, né? E tem uma coisa também que é um outro mito que agora que eu pensei, porque as pessoas têm uma ideia errônea também de que a gastrostomia, ela vai eliminar o risco de ter pneumonia aspirativa. Ah, é verdade. Porque pensam assim, já que não come, né, pela boca, automaticamente não faz a pneumonia aspirativa, só que a gente ainda produz saliva. Então, a saliva por si só pode ser um ponto de aspiração. Então, a gente faz pneumonia igual por aspiração de saliva. Então, isso é importante. Até é importante porque daí tem a questão da higiene de dentes, né? Às vezes as pessoas deixam de fazer, a gente... Não faz porque, enfim, não tá mais comendo, mas a gente tem que ter a higienização dos dentes justamente por isso. Então, é mais um mito. Essa questão dos dispositivos, né? A gente já tá falando de medidas invasivas, né? Então... Esse tipo de situação já é uma situação mais avançada e muitas vezes muito difícil de lidar. Assim, essa conversa é muito complexa. A questão da traqueostomia, ela é uma questão muito definidora, assim, pro paciente, sabe? Então, os pacientes têm tem a traqueostomia como um marco, assim, algo que define para eles, assim, olha... Estou entrando num momento... Exato, eu vou até aqui ou não vou, né, para esse ponto, né? Eu quero seguir daqui em diante ou eu não quero seguir daqui em diante. Então, aqui entra... Na verdade, não é nesse momento que se deve conversar sobre isso, né? É muito antes, isso é desde o momento do diagnóstico, que é a questão que a gente estava conversando antes do cuidado
paliativo, né? Então, a gente não quer deixar essas coisas para serem decididas nesse momento. A gente quer que tudo já esteja conversado, né? E que o paciente já tenha definido essas coisas enquanto ele está bem, né? Idealmente, enquanto ele está conversando, né? A gente não quer que a gente tenha um paciente desnutrido para conversar isso com ele, né? Um paciente deprimido, muito acometido pela doença, ou que daqui a pouco ele não tenha mais a sua autonomia para tomar as decisões. Então, o ideal é que a gente já consiga, né, conversar, expor para os pacientes tudo isso antes, né? E aí, enfim, né, talvez tenha ficado um pouco duro tudo isso que eu falei, mas cada paciente evolui de uma forma diferente. Então, assim, às vezes isso não é conversado no diagnóstico, ou às vezes isso não é trazido para o paciente durante um acompanhamento de vários anos, porque não é algo que vai fazer a diferença para ele, ou daqui a pouco não é uma necessidade, entende? Daqui a pouco ele ainda tá super bem, embora ele tenha fraqueza para alguma atividade, não é algo que precisa ser trazido, ou que ele precisa estar preocupado naquele momento com isso. Então, são decisões, assim, que elas parecem simples do ponto de vista médico, mas isso demanda, assim, um acompanhamento, uma nuance clínica, sabe? Uma percepção de para onde as coisas vão, que às vezes é muito difícil, né? E uma excelente relação médico-paciente, né? Nossa. Pra tu ter confiança no teu médico, tu ter abertura com o teu médico pra falar sobre isso, né? Isso é extremamente importante. E geralmente, assim, esse fim de vida, né, a morte, ela se dá por conta de problemas respiratórios. Geralmente os pacientes morrem por quê? O paciente neurológico, de forma geral, né? Neurológico, neurocirúrgico, assim, é muito difícil ele falecer pela sua própria doença, né? Então, ele geralmente vai falecer por alguma complicação em decorrência da doença. Então, ele vai pegar uma infecção, vai ter uma pneumonia, ou alguma infecção generalizada, né? Então, geralmente... São complicações. São complicações desse tipo. E é o que geralmente leva o paciente ao óbito, né? Embora seja uma doença muito grave, né? Uma doença degenerativa, em que, infelizmente, a gente ainda não tem uma cura para oferecer para os pacientes, a gente consegue ajudar bastante, né, o paciente e a sua família com diversas intervenções. Então, a gente consegue ajudar sim, né? E não é só porque a doença não tem uma cura ou um tratamento medicamentoso que vai resolver os sintomas do paciente que a gente não pode fazer nada por eles. Gente, a Neuroteca hoje, eu trouxe uma lista de todos os episódios que Stephen Hawking apareceu em The Big Bang Theory. Tá, eu acho ótimo. Olha ali o outro rindo. Então, basicamente, eu não vou citar aqui todos, mas são 1, 2, 3, 4... São 5. Até que são poucos. Até que são poucos. Mas dos 5, a gente vai colocar na edição ali, porque... bom, eu sou fã de The Big Bang Theory, eu acho maravilhoso. Muito bom, né? É muito legal. É muito legal, bom, né? gente. É muito bom. Eu E, enfim, aí os episódios ali da interação do Sheldon com o Stephen Hawking é muito bom. Então, eu vou deixar a lista aqui. Boa. Muito bom. Não, traz, porque eu já falei tantas vezes da teoria de tudo, mas enfim. A teoria de tudo é muito bom. É muito bom, gente. Que filme bem bom. É um filme muito legal, né? É que foi... O ator, ele é muito bom. Muito ator bom. que ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar, não é à Mas toa. assim, ó, agora falando, tu que acompanha esses pacientes, ele soube realmente interpretar um paciente? Acho que sim, Não, ficou bom. Ficou muito Ficou bem bem bom. interpretado, gente, pelo amor de Deus. Ficou bem bom. É. Ele começou tropeçando, assim, Isso, então, tipo, isso. tem uma lógica, assim, sabe? Bem legal. Não, foi bem. O que mais que tu lembra? Tem algum mais que tu lembre? Eu acho que esse era o principal, assim, dos filmes mesmo. Não, a gente pode assistir Grey's Anatomy também, lembrar do Max Team. É verdade. Né? É verdade. Teve recentemente, né, Sim. esse ator famoso também. Esqueci o nome dele. Eric Dane. Eric Dane. Que ele fez ele até gravou eu não me lembro qual foi a plataforma que ele gravou para uma declaração para as filhas. Sim. Acabou comigo aquilo ali. Bem impactante mesmo. Indico sim, tá bonito, mas foi pesado, né? Não, foi pesado. É que, eu chorei horrores quando eu via aquela mensagem dele, mas tu vê que isso é uma coisa, de novo, entrando na diretiva de final de vida, né? Tu vê que ele gravou porque ele queria que as filhas dele
vissem depois que ele morresse. Eu acho que isso é de certa forma, é uma maneira de mostrar que, enfim, eu sei lidar com a doença, né? É verdade. Até pra tranquilizar as filhas, né? Fiquem Exatamente, fiquem bem. É. Eu tô bem. Vocês vão ficar bem. Isso. Não. Pesou de novo. Eu ia dizer isso. A gente já tá Não tem mudado como- de novo. Papo não sem tem- neura. É, Falamos eu tenho- de forma leve. É. Estão os três aqui. Sem ó. neura, todo mundo Vai chorando, que- né? Então, Lucas, muito obrigada por ter vindo. Assim, olha, de novo, meu carinho, minha admiração. É legal, né? Eu me sinto uma velha. Uma das coisas mais legais é a gente rever, né, os Isso, amigos. a gente revê os amigos, daí a gente vê que a gente tá crescendo, evoluindo, todo mundo junto. Tenho um orgulho imenso, enfim, por ter feito neuromuscular. Eu sempre penso que as pessoas que fazem Não, neuromuscular, são neuroimuno, pequenos são gênios. pessoas diferenciadas, né? É verdade. Então, que legal. Não. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que tu tenha gostado, de Não, se muito divertido legal. com a gente. Muito obrigado, me senti muito bem aqui, muito acolhido. Tô muito feliz. E Obrigado agora a pelo melhor convite. parte, o cheesecake. Cheesecake.